Eu fui exposto à pornografia e uma disfunção sexual com masturbação aos 8 anos de idade. Uau. Isso tornou um vício na minha vida. E eu achei que quando eu me convertesse aos 15 anos, eu seria liberto disso. Não fui. Isso me acompanhou. Com 18, eu vou para o seminário, eu vou para a casa dos santos profetas, né? Pindamonhangaba significa fábrica de anzóis. Então, vou para a fábrica de anzóis, para essa cidade profética. Eu vou estar num ambiente. Isso não acabou. Eu continuei com esse vício. Uau. Com 27 anos, eu caso. Falei, agora tenho uma mulher. O vício continuou. Eu me torno pastor, viciado em pornografia. Uau. Carregando culpa, carregando peso, carregando condenação. Nunca tive um ambiente. E aí tá, esse é um exemplo clássico, né? Nunca tive esse ambiente, Qual nem na era? juventude. Em qual Era um ambiente, tabu. qual ambiente Era um você poderia tabu falar compartilhar? disso. Até que minha esposa, já com 7, 8 anos de casado, me flagra vendo pornografia na internet. Naquele tempo que para carregar uma imagem demorava 10 minutos. E aquilo foi uma crise no meu casamento, no nosso casamento. Ela se sentiu traída. Ela se sentiu a pior das mulheres do mundo. E fazia 3 anos que eu tinha começado o nosso primeiro grupo de pastoreio de pastores. E nós já estávamos com esse grupo já ganhando confiança. E eu falei para ela, eu vou buscar ajuda. Eu falei, vamos juntos buscar ajuda. Ela não quis, porque ela tinha medo de me expor. Ela queria me preservar. Esposas são maravilhosas. Sim. E eu falei, eu vou. Eu me lembro que nós marcamos, dentro do grupo maior de pastoreio de pastores, nós tínhamos trios. Trios era que a gente fazia metade da reunião, 10, 15 pastores, e depois a gente ia com 3, ia definindo trios, onde a gente tinha um ambiente mais íntimo para falar melhor e orar por aquele assunto do dia. E aí nós marcamos um retiro de trios. Cada trio ia passar um dia. E aí nós fomos, meu trio, para uma cidade vizinha, tinha umas cachoeiras. Nós falamos, vamos para o hotel, a gente pousa, no outro dia a gente vai ter o dia para a gente. E aí nós definimos assim, amanhã é de um, a tarde é do outro, a noite é do outro. Cada um faz o que quiser. Eu falei, eu quero amanhã. E nós fomos, era uma segunda-feira, então não tinha ninguém na cachoeira, só nós 3, um lindo parque de águas. E aí, nós sentados ali, eu falei, eu quero ter o meu momento. Eu abri minha vida pela primeira vez com esse vício. Para aqueles 2 colegas pastores. Aqueles colegas que estavam ali eram pastores também. Pastores de outra denominação. Porque nós éramos só uma igreja, então, em Cuiabá. E eu compartilhei com eles. E eles eram colegas presbiterianos muito tradicionais. E aí eu falei, eu tenho aprendido no MAP que eu preciso fazer uma oração de confissão e libertação. Só que eu preciso de testemunhas, baseado em Tiago 5,16, que ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Nós confessamos nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Eu confessei meu pecado a Deus quantas vezes? Milhares de vezes. Fui perdoado ou não fui? Com certeza. Todas as vezes, mas não fui curado. Naquele dia que eu confessei àqueles colegas pastores, eles não sabiam o que fazer comigo. Eu falei, Imagina, acho que eles nunca tinham vivido não, eu falei, situação. eu ensino vocês a fazer a oração e vocês vão me fazer repetir a oração. Eu estava muito envergonhado, mas ao mesmo tempo uma sensação incrível de libertação. Uau. Eu confessei, eu orei, eu renunciei àquele pecado, aquelas práticas, as imagens, tudo. E renunciei e orei, me quebrantei, eles comigo me abraçaram, me amaram. E naquele dia eu fui liberto. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Eu tenho um carinho enorme pelo pastoreio de pastores. Porque meu ministério mudou. Meu ministério já era bom. 7, 8 anos. Mas a partir dali, ele tomou uma outra dimensão. A partir dali, eu sinto assim que eu ganhei asas para voar. A partir dali, as coisas deslancharam.
Porque mesmo um pastor carregando culpa e condenação conseguia fazer um ministério, imagina agora um pastor livre. E aí nós tivemos um processo de restauração no nosso casamento, nós tivemos aconselhamento enfim, e nós passamos a viver os melhores anos das nossas vidas que vivemos até hoje. Uau, pastor, que bênção, que bênção. Isso me deixa muito impactado, assim, porque exatamente esse trabalho, ele tem uma relevância muito grande. Eu vejo, assim, dentro da minha casa, por exemplo, o meu avô foi um pastor da Assembleia de Deus em um tempo em que era tudo muito fechado, né? Para um pastor compartilhar uma vulnerabilidade, sim, uma fraqueza, uma dificuldade, era algo muito difícil, não existia um fórum para isso. E quando a minha avó ficou doente, minha avó faleceu muito nova, com 42 anos de idade, e ela teve uma doença durante quase 5 anos da vida dela, ela foi ficando debilitada no final dos anos. Então, nos últimos anos de vida dela, então minha avó ficava na cama, acho que mais de 1 ano, quase 2 anos ficou na cama. E nesse período eu imagino exatamente por não ter um ambiente saudável, onde compartilhar ali até mesmo da dificuldade, do desejo sexual, da dificuldade, né, que ele estava vivendo dentro do casamento, uma vez que a minha avó estava acamada, né, doente. E aí o meu avô acaba cedendo e tendo um problema com o relacionamento extraconjugal, exatamente porque não teve esse ambiente saudável. E quantos outros pastores não viveram? São inúmeros. Né? São inúmeros. Hoje, quando eu conto o meu testemunho, invariavelmente, 5, 10 pastores me procuram depois. Porque depois eu fui descobrir que esse é o problema de todo homem. Só que é um problema escondido. Uhum. Então, aquilo marcou minha história e me fez me entregar cada vez mais uma paixão por pastores e por líderes, uma paixão por pastoreio e cuidado pastoral. E depois disso, também eu fui percebendo que, uma vez que você tem uma boa saúde como pastor, isso precisa ser levado para a igreja. Então, aí o ministério começa, então, a se desdobrar para dentro da igreja. Aí eu consegui, então, me relacionar, aprendi a me relacionar com a liderança da igreja. Aí eu comecei a transformar aquela liderança institucional em uma liderança relacional. Então, aí nós começamos os processos de discipulado da liderança, aí nós começamos a trabalhar em equipe, aí nós começamos a desenvolver os pequenos grupos, aí nós começamos a desenvolver uma série de ferramentas para dentro da igreja. Então, porque às vezes o pastor ele até ganha saúde, mas ele não consegue levar isso para dentro da vida da igreja que ele pastoreia. Então, aí nós começamos a desenvolver esse ministério que hoje vai além do pastor. Uhum. E uma coisa interessante, por quê? Porque às vezes eu citei aqui a minha vulnerabilidade, né? Uhum. E eu me lembro que naquele dia, só voltando um pouquinho, eu me lembro que naquele dia, né, um colega, que era um dos pastores, ele falou para mim, eu nunca tive problema com isso. Eu fui guardado disso. Ele falou, meu problema é orgulho. Eu sou orgulhoso. E ele começou a falar da vida dele. E é engraçado, pastor, porque às vezes, ao compartilhar uma vulnerabilidade e a outra pessoa, não, ele começa mais ou menos como o publicano e o fariseu ali, né? Ele compartilhando ali, ele orando e reconhecendo a Deus, e o fariseu dizendo, Deus, não sou como esse. Eu não tenho nenhum desses problemas aí, que já é exatamente uma... Que é o problema, né? Exato, que é o problema. Então, cara, e aí a gente orou com ele, foi incrível.